Estamos vivendo um momento de choque institucional e retórica. De um lado, ruas pulsando, manifestações e hashtags. De outro, poderosos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, soltando frases fortes sobre anistia, constitucionalidade e impunidade. É isso que temos. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia defendendo publicamente, em discursos e entrevistas, que anistiar condenados por tentativa de golpe é inconstitucional. Isso explode no debate nacional porque, anos atrás, eles mesmos participaram de julgamentos que confirmaram a história, de que a lei da anistia era constitucional ou ao menos que não poderia ser revogada. Imagine, cabe aos guardiões da lei do país afirmarem agora que aquilo que ontem era legitimado já não pode mais. Como explicar isso ao cidadão comum? Não podemos perdoar quem atentou contra o Estado. É uma frase que está cortando manchetes, mas aí surgem antigos votos, documentos, registros do STF, revelando que em 2010, no julgamento da DPF 153, essa corte já havia decidido por 7-2 que não cabia revisão da lei da anistia. Carmen Lúcia, por exemplo, acompanhou o entendimento de que manter o texto da anistia era mais seguro do que reabrir feridas históricas. E Gilmar Mendes esteve entre os ministros que votaram para rejeitar a pretensão da Ordem dos Advogados do Brasil de restringir ou declarar inconstitucional a anistia. Mas hoje, os discursos são outros. Hoje ele diz: anistia é ilegítima e inconstitucional em relação ao perdão a crimes graves de tentativa de golpe. Então a pergunta ecoa: será que o STF mudou de convicção ou mudou de conveniência? É essa tensão que está no centro da crise. É exatamente nesse ambiente que surge uma provocação poderosa e incendiária: os anistiados que denunciam a anistia. Você escuta isso nas ruas, em vídeos, na internet, em protestos. Quem foi beneficiado pela anistia denuncia quem quer revogá-la. É uma das frases mais repetidas para evidenciar uma hipocrisia e ela tem força simbólica. Porque muitos já foram anistiados por crimes graves, tortura, sequestro, atentado político, e hoje fazem barulho contra qualquer anistia que vá além daquilo que os favoreceu outrora. Essa afirmação tem impacto emocional. Ela joga com ressentimento. Você que foi anistiado condena quem quer anistiar agora. O efeito é duplo, polariza e provoca raiva. E, ao mesmo tempo, coloca o debate em termos simples. Homens e mulheres que já tiveram perdão agora querem jogar o perdão fora, mas só o perdão que os convenha. E há ainda mais carga dramática nessa história. Um vídeo antigo, ou uma antiga assinatura, mostra que, em 1988, o então deputado Lula, sim, aquele que viria a ser eleito presidente, votou a favor de um projeto de abrangência da anistia que incluía até crimes como golpe de Estado ou atentado contra a ordem democrática. Esse tipo de revelação viraliza rápido, gera indignação e reforça a narrativa sobre dupla moral. Esse tipo de acusação constrói a narrativa de que existe um pilar de hipocrisia. Quem chega ao poder com anistia quer anular a justiça quando convém. E quem está assistindo, seja no bairro, no interior ou na periferia, se pergunta: mas quando isso passa a ser legitimado por ministros do STF, não é golpe institucional? É nesse momento delicado que Gilmar Mendes e Carmen Lúcia aparecem e reaparecem com declarações inflamadas, que parecem desconectar dos seus próprios passos no tribunal. Cada fala nova é esperada, gravada, examinada, tentando retomar a autoridade moral que nesse embate se esfarela. Vejamos o cenário recente. O debate da anistia voltou à tona com força no Congresso, com projetos que querem estender perdões a pessoas condenadas por crimes relacionados a atentados políticos ou grupos que tentaram derrubar a ordem institucional. Ministros do STF não ficam quietos. Gilmar Mendes ele chegou a elogiar manifestações da esquerda contra projetos de blindagem institucional e o projeto da anistia, dizendo que são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. É impressionante. Um homem que declara hoje que não admite anistiar crimes graves. Elogia manifestações que se posicionam contra projetos que ampliam a anistia. Essa convivência de lado político com o discurso institucional da margem
ao que alguns chamam de sequestro ideológico do judiciário. O tribunal não apenas decide, mas atua como regulador do jogo político sob suas próprias lentes. Enquanto isso, vozes no Congresso entram em cena. Deputados e senadores questionam: será que essas regras valem para quem já foi beneficiado e agora quer restringir? Alguns mostram votos históricos, documentos antigos. Outros ameaçam medidas legislativas drásticas. A curiosidade se torna pulsão. Que votos antigos eles guardam? Que promessas foram feitas, mas agora renegadas? Fala-se também em aparelhamento do STF, uma ideia pesada, que sugere que a corte virou instrumento político. Quem manda mais no país? Afinal, quando um projeto de lei depende de bênção ministerial para seguir. Se o Executivo e Legislativo precisam negociar com o Supremo como se fosse a autoridade suprema, onde fica o espaço de representação popular? É nesse limiar que muitos enxergam um sopro de autoritarismo disfarçado. E a peça central dessa trama política, um ministro que antes votou para validar a anistia, agora a diz ilegítima. Uma ministra que sustentou manutenção do texto, hoje evita que se revise. Essa metamorfose gera insegurança institucional. O público está atento, revoltado ou confuso. Muitos querem explicações, não discursos elípticos. Então a gente chega aqui, qual é o jogo que está sendo jogado agora? Qual é a trama de fundo que une discursos, resistências, protestos, votos, revogações e antigos acertos? Primeiro, quando um ministro do STF declara que anistiar certos crimes é inconstitucional. Ele está ressignificando um precedente técnico, jurídico histórico e, mais que isso, está colocando todo o regime democrático sob tensão. Afinal, se o tribunal pode rever leis que já foram consolidadas por décadas, quem está seguro? Segundo, essa mudança de discurso esbarra numa realidade cristalina. Em 2010, no julgamento da ADPF 153, o STF decidiu por 7-2 contra a pretensão de restringir ou revisar a lei da anistia. Nesse julgamento, ministros como Gilmar Mendes e Carmen Lúcia participaram cobrindo votos que reafirmavam a impossibilidade de se reinterpretar retroativamente a anistia. Terceiro, esse contraste entre votos passados e discursos atuais alimenta narrativas de manipulação do direito, de usos convenientes da lei, de que o poder judiciário se tornou actor político, e isso gera medo. Medo de que o limite da lei, da Constituição, da segurança jurídica seja esticado conforme conveniências do momento. Quarto, o público, esse ser misto de cidadão, eleitor e sujeito político, é convidado a entrar na intriga. Você sabia que Carmen Lúcia já votou a favor de manter a anistia? Você sabia que Gilmar, em 2010, participou dessa votação? Esses dados são jogados para provocar curiosidade e indignação. Quem escuta quer saber por que agora tudo mudou. Quem ganhou com essa mudança? Quinto, e mais do que isso, como é possível que nesse palco a direita moral implícita, não explícita, fique sempre posicionada como defensora da lei, da ordem e do Estado de Direito? É esse viés que atravessa o texto. No fim, este não é um embate abstrato. É uma questão de pilares da República. Se a anistia deixar de ser um teto inviolável, se leis consolidadas puderem ser reinterpretadas à luz dos ventos político-ideológicos, quem garante que amanhã alguma lei não será dobrada em favor do lado que detém poder no momento? Este vídeo propõe: acompanhe cada voto, cada frase, cada declaração, porque a mudança de uma palavra de um ministro pode mudar o destino jurídico das instituições brasileiras. E você, cidadão, será peça viva nessa disputa. Chegamos ao ponto decisivo desta narrativa. Não é apenas sobre Gilmar Mendes, não é apenas sobre Carmen Lúcia, e tampouco se resume à memória de votos e decisões antigas. O que está em jogo aqui é algo muito maior: a confiança do povo brasileiro em suas instituições. Quando ministros que ontem defenderam a anistia agora chamam de inconstitucional, quando antigos votos são desmentidos por novas falas, o que resta ao cidadão comum é a sensação de que as regras não são fichas, são moldadas conforme a conveniência de quem detém o poder. Essa contradição não é um detalhe técnico-jurídico, é uma rachadura que ameaça a própria ideia de democracia. Se a lei pode ser reinterpretada de acordo com o momento,
Que segurança jurídica existe para quem trabalha, para quem investe, para quem simplesmente quer viver em paz? É nesse vazio que surgem as ruas cheias, os gritos de protesto, as hashtags que viralizam e os discursos inflamados. É nesse espaço que o povo percebe que precisa vigiar cada passo, cada declaração, cada mudança de opinião. E é aqui que mora o impacto. A democracia não se sustenta sozinha. Ela precisa ser defendida diariamente, não com discursos dúbios, nem com interpretações convenientes, mas com coerência, verdade e respeito ao que está escrito na Constituição. O cidadão pode até não acompanhar cada voto, mas sente no dia a dia quando há manipulação, quando há jogo de interesse, quando há poder sendo usado como arma. No fundo, a pergunta que ecoa é simples e poderosa. Quem guarda os guardiões da lei? Quem vigia aqueles que juraram proteger a Constituição? Porque se o STF se afasta do seu próprio histórico, se muda de posição sem assumir essa mudança, o povo tem o direito e o dever de cobrar. O impacto final é este. Não se trata apenas de anistia, mas de confiança. E quando a confiança é traída, o povo desperta. A história mostra que regimes caem, governos passam, mas a memória das contradições permanece. E cada brasileiro que hoje assiste a esse embate precisa decidir de que lado vai estar. Do silêncio confortável ou da voz que questiona. No fim, a política é passageira, mas a verdade é imortal, e é ela que cedo ou tarde sempre vence. No coração desse embate não está apenas a questão jurídica, mas o destino da confiança pública nas instituições. Quando ministros do Supremo mudam de entendimento e passam a defender posições opostas às que sustentaram no passado. Não estamos diante apenas de votos diferentes, estamos diante de um abalo na segurança jurídica, na estabilidade do Estado e na percepção de imparcialidade do judiciário. O que era considerado constitucional em 2010, agora é chamado de inconstitucional em 2025. Isso não é apenas contradição, é a revelação de como a política pode capturar até mesmo aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. A pergunta que ecoa é simples e perturbadora. Quem realmente está protegendo a democracia? A resposta, meu amigo, talvez não esteja nos palácios de Brasília, mas na consciência vigilante de cada cidadão que se recusa a aceitar a manipulação da lei como arma política